Olá, bem-vindo a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Nessa aula, nós vamos falar sobre a posição de equilíbrio de um elemento de mola considerando um método de Lagrange, ou um método baseado em energia, também conhecido como método variacional. Veja no link da descrição desse vídeo alguns links sobre uma introdução aos métodos de energia e também o link para a aula anterior, em qual nós resolvemos esse problema usando o método de Newton ou equilíbrio de forças. Então aqui nós vamos falar sobre equilíbrio de energia ou método de Lagrange. Então, para que eu consiga fazer esse método, inicialmente eu preciso definir o conceito de grau de liberdade. Tá? E grau de liberdade vai ser a minha incógnita de movimento. Então, só apagando aqui para ficar certinho, né? Nesse caso, a nossa incógnita de movimento é a posição x1. Então, esse aqui é o meu grau de liberdade do sistema. E eu preciso escrever uma função potencial de energia em função do grau de liberdade do sistema. E essa função potencial de energia do sistema, ela depende de uma energia potencial elástica mais um trabalho das forças externas. Aqui, então deixa eu arrastar um pouquinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Então isso aqui é o nosso potencial. Potencial, por isso a letra π, de energia. Então eu preciso escrever essa equação. Então o princípio variacional, ou princípio do equilíbrio de energia, ele me diz o seguinte. Então eu tenho aqui o grau de liberdade ou os graus de liberdade do sistema. E no outro eixo, aqui eu tenho o meu potencial de energia. E esse potencial de energia, ele pode ser uma função qualquer. Então vamos imaginar aqui uma função que tenha picos e vales aqui, dessa maneira. Então, o princípio diz o seguinte: sempre que eu tenho pontos, então chama pontos estacionários, eu tenho equilíbrio. Então, isso matematicamente quer dizer que a derivada, como pode ter várias variáveis, eu já vou fazer a derivada parcial de π de x1 em relação ao próprio x1 tem que ser igual a zero. Isso vai me definir o equilíbrio. Então esse é o primeiro ingrediente aí do nosso método. Então o que acontece? Então se eu conseguir achar esses pontos estacionários, a derivada do funcional tem que ser igual a zero, eu consigo escrever as minhas equações de equilíbrio. Então esse é o princípio, tá? De forma bem resumida aqui. Então, eu sei que para a mola, então vamos lá. Então, se eu pegar para a mola, eu tenho que a energia
potencial elástica da mola, relembrando lá. Então eu tenho a força da mola, uma mola linear elástica, e ela vai seguir uma curva desse tipo. E para um determinado valor de força e deslocamento, essa área sobre a curva, ela é meio de kx1 ao quadrado. Então essa é a nossa energia potencial elástica acumulada na mola. Então o U de x1 é igual a meio de kx1 ao quadrado. Então agora vamos lembrar o seguinte, o conceito de trabalho. Então esse ponto foi submetido a uma força F1 e ele se deslocou uma distância x1. Então essa força externa realizou um trabalho sobre o sistema. Então eu tenho agora um trabalho realizado sobre o sistema. Então o W, um trabalho externo sobre o sistema, ele vai ser a força que eu chamei de F1, é isso? F1 vezes o meu x1. E eu tenho a convenção seguinte, sempre que eu realizo o trabalho sobre o meu sistema, esse trabalho é um trabalho negativo, tá? Então dessa maneira agora, o meu potencial de energia, π de x1, vai ser meio de kx1 ao quadrado menos F1 vezes x1, ok? Então essa aqui é a nossa função que define a energia do meu sistema. Aplicando o conceito de mínima energia ou de encontrar os pontos estacionários, eu sei que a derivada parcial de π em relação a x1, isso tem que ser igual a zero. Isso vai me dar a equação de equilíbrio do sistema. Então a equação de equilíbrio. E aplicando esse conceito aqui, derivando agora essa função, então eu tenho que 2 vezes meio de k vezes o x1 vai ser menos F1, derivando aqui em relação a x1, isso vai ser igual a zero. Simplificando essa equação, eu tenho que corta. Então eu tenho que F1 é igual a K vezes x1. Então notem no vídeo da aula anterior que chegamos na mesma equação de equilíbrio obtida pelo método de Newton para esse problema simples de mola. Então aqui a posição de equilíbrio é esperada se eu conhecer a constante elástica e a força aplicada, vai ser o F1 sobre o K. E essa é a nossa resposta do problema, considerando agora o método de Lagrange. Então nós vamos estender esses conceitos para problemas mais complexos. Então aguardem as próximas aulas. Obrigado pela atenção, boas aulas, bons estudos.